Abra sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 14. Eu costumo sempre trazer uma palavra em cima do que nós estamos lendo. Então, aqui no meu devocional, eu meditando aqui na palavra, o Senhor falou algo comigo aqui nesse texto. 1 Crônicas, capítulo 14, a partir do versículo de número 8. Primeiro Crônicas, capítulo 14, a partir do 8. Deixa a sua Bíblia aberta aí, por gentileza. O texto diz assim: quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Você pode dizer amém? Deixa a Bíblia aberta, por favor. Esse texto nos mostra algo interessante. Logo no início, aqui no versículo 8, você vai ver que os filisteus eles se levantam contra Davi, mas eles se levantam após uma informação. Quando os filisteus ficaram sabendo que o Senhor havia ungido Davi sobre todo Israel, eles se levantaram contra. Quem quer ser abençoado por Deus aqui? Quem quer receber vitórias e honra de Deus aqui nessa terra? Eu quero dizer que Deus tem isso para a sua vida. Mas esteja preparado, porque quando o inimigo souber que Deus está honrando você, ele vai querer se levantar contra. Nessa hora ninguém diz amém, nem dá glória a Deus, mas é a verdade. Tem uma turma invejosa que não pode ver um crente sendo abençoado que se levanta contra. Enquanto você estava esquecido, eles estavam caladinhos. Mas quando começaram a ver as tuas postagens no Instagram, quando começaram a saber que a tua empresa está prosperando, quando começaram a saber que você passou no concurso, se levantam contra a tua vida. Isso é normal. Isso é normal. Enquanto você está no anonimato, ninguém mexe com você. Mas quando você começa a ser honrado, alguém se levanta. Então, eles ouviram falar que Davi tinha sido abençoado, que Davi estava agora governando, e se levantaram contra Davi. Se estão se levantando contra você, é sinal de que a bênção de Deus está sobre a sua vida. O levante dos inimigos demonstra a bênção de Deus sobre as nossas vidas. O inimigo não se levanta contra derrotados. O inimigo se levanta contra aquele que pode o ameaçar. O inimigo se levanta contra aquele que é vitorioso, contra aquele que está prosperando. Não reclame se o inimigo se levantar. Ah, meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui nessa manhã. E essa palavra veio para mim. Se o inimigo está se levantando contra a tua vida, isso é sinal de que a bênção de Deus está com você. Satanás não se preocupa com quem está derrotado, com quem está com a vida desgraçada. Ele se preocupa com quem está sendo abençoado por Deus. Aleluia! Agora, aqui uma receitinha de bolo para você ser vitorioso. O texto vai dizer que quando os inimigos se levantam contra Davi, ainda no verso 8, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los.
quando Davi ouve que o inimigo se levanta, Davi vai ao encontro do inimigo para enfrentá-lo. Como é que você se porta diante da adversidade? Quando você sabe que o inimigo se levanta contra a tua vida, o que você faz? Se prostra? Vai para baixo de um cobertor? Compra uma caixa de bombom, liga a Netflix para maratonar uma série e entra em depressão? Sabe o que Davi está fazendo aqui? O inimigo se levantou, eu vou primeiro que ele. Porque o crente que sabe e conhece o Deus a quem ele serve, ele não se prostra diante das adversidades. Ele tem uma atitude de vencedor. É por isso que alguém olha para a tua vida e diz assim: rapaz, você, cheio de problema na vida, o que você está fazendo num domingo de manhã na igreja? Eu estou me levantando e me posicionando. Porque o inimigo não vai se levantar e triunfar sobre mim, não. Eu vou prevalecer contra ele. E o texto vai dizer, acompanha comigo aí na Bíblia, no verso 10. Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei em tuas mãos. Davi vai orar, querido. Davi se levanta, mas antes de partir para a guerra, ele faz uma oração. O inimigo se levantou contra a tua vida? A oração é a melhor arma que você pode usar contra o inimigo. É falar com Deus, irmão. É botar o inimigo diante de Deus. E tem gente que vai orar, a oração do cara é o seguinte: Deus, tu sabes, Senhor, o que eu tenho enfrentado. Não, fala com Deus. Deus, fulano de tal, dá o nome, irmão. Delação premiada. Dá o nome, entrega tudo. Senhor Jeová, tu sabes que eu estou tentando ficar em paz, mas tem um filho do Satanás lá onde eu trabalho que está me perturbando, me azucrando. Dá o nome para Deus. O que eu faço agora, Senhor? Parto para cima, deixo para lá? A resposta de Deus para Davi: vai, porque eu vou entregar os inimigos nas tuas mãos. Eu vim profetizar sobre a Devec Brasília nessa manhã de domingo. Deus está declarando para a tua vida: não pare, não se prostre, não se acovarde, siga em frente. Eu entregarei o inimigo nas tuas mãos. Aquele que se levantou contra a tua vida, ele vai cair e vai ver a exaltação de Deus sobre você. Será que alguém pode adorar a Ele aqui nessa manhã? Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus libera uma palavra de vitória sobre Davi. E o texto vai dizer no verso 11 que ele vai. E o texto diz: assim como as águas de uma enchente causam destruição. Você acabou de ver um vídeo aqui. Que as águas de uma enchente fazem destruição. É verdade. Deus está dizendo, Deus está usando Davi com seu exército para destruir, para devastar o inimigo. E Davi vai fazer uma declaração. Acompanha comigo no verso 11, a segunda parte. Pelas minhas mãos, repita comigo isso, por favor. Pelas minhas mãos, Deus destruiu os meus inimigos. Agora eu vou inverter a frase. Deus destruiu os inimigos pelas minhas mãos. O que significa isso? Deus não despreza o potencial humano. Amém? Você está aí comigo ou não? Porque tem gente que acha que Deus vai fazer tudo. Ele não precisa fazer nada. Deus vai fazer tudo. Davi está dizendo: Deus destruiu os inimigos através das minhas mãos. Ou seja, eu tive que guerrear. Eu tive que me posicionar. Eu tive que tomar uma atitude de vencedor. Tem gente que fica em casa achando que Deus vai lá, vai fazer. E Deus está dizendo aqui: eu vou fazer através de você. Você não está destruído, você não está derrotado, você ainda tem força. Você não morreu não, você está vivo. Você é um ser inteligente, pensante, você tem saúde. E você é o instrumento que Deus vai usar para reverter essa situação. É você, filho.
Aleluia! O mundo pode te rejeitar, as pessoas podem não dar nada por você, mas Deus acredita no teu potencial. E sabe por que Deus acredita no teu potencial? Porque o teu potencial, quem botou aí dentro foi Ele. Aleluia! Então Davi está dizendo, eu reconheço que é Deus. Aqui são duas coisas importantíssimas, porque os extremos vão te levar à derrota. É gente que acha que não tem que fazer nada, que é só Deus que vai agir, e gente que acha que tudo é Ele. Eu conquistei, eu venci, eu cheguei, eu estudei, eu passei. Essa empresa foi o meu suor, foi o meu trabalho. Não, Davi está dizendo, foi Deus. Isso não é por mérito meu, não, é Deus. Se não fosse a mão de Deus, eu não estaria aqui hoje. Alguém concorda comigo ou não aqui? Se eu olhar para trás, se eu olhar de onde eu vim, se eu olhar meu passado, se não fosse a mão de Deus sobre a minha vida. Então você tem que reconhecer que é Deus, mas que Ele faz através de vocês. Agora, que interessante, o verso 12, o texto vai dizer, como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus são um povo idólatra. Eles têm ídolos que eles adoram, imagens de escultura que eles adoram. Como os filisteus foram derrotados e devastados como uma enchente, os ídolos ficaram lá. Davi mandou queimar todos os ídolos. Alguém quer ter uma vida abençoada aqui ou desistiu? Você tem que queimar todos os ídolos da sua vida. Você não pode adorar imagens de escultura, você não pode adorar santos, você não pode adorar pastores, você não pode idolatrar pessoas, você não pode nem idolatrar a bênção que Deus te dá. Porque tem gente, irmão, que não recebe uma determinada bênção, porque Deus conhece o teu coração. Deus sabe que se Ele te der isso que você tanto quer, você vai idolatrar aquilo que Deus te deu. Você vai adorar a dádiva, vai adorar a bênção e vai deixar de adorar o abençoador, vai trocar posições. Tem gente que não tinha nada, Deus abençoou, deu uma empresa, fez prosperar, não vem mais na igreja. Tem gente que estava orando por um relacionamento, a irmã queria casar, queria alguém, conheceu, Deus botou lá um príncipe, lá um varão, né? Agora quer passear o tempo inteiro, e, sabe, não quer vir na igreja. É igual criança, irmão, criança é bênção, irmão. Criança é para estar na igreja, sabe, não é para você parar o mundo, agora uma criança, meu Deus, o que é isso? Apareceu uma criança aqui na minha casa, um filho, não vai mais na igreja, não busca mais, não está na igreja, porque, não, por causa da criança, meu irmão... Já viu aquela expressão, eu nasci na igreja? É isso aí, meus filhos nasceram na igreja, irmão. Meus filhos vieram para a igreja. Meu filho menorzinho, João, vocês sabem da história dele, que passou, ficou internado, fez cirurgia, recém-nascido, mais de 30 dias internado em hospital, aquela coisa toda que eu já contei aqui. Aí no dia de dar alta, o médico veio e falou, agora estou dando alta para ele, agora sim, não pode ficar, sabe, em ambiente com muita gente. Eu falei, doutor, agora o senhor me arrumou um problema. Sabe, não pode estar. Eu falei, doutor, não tem como. Por quê? Porque eu vou levar ele para a igreja. Esse menino vai para a igreja, cara. Não vou deixar esse menino em casa. E tem gente, sabe, não pode fazer nada porque tem um filho. E cuidado, irmão, com a desculpa, a maneira que você fala. Eu não vou porque eu tenho um filho. Então quer dizer que teu filho é um impedimento para tu estar na igreja? Para tu fazer a obra de Deus? É isso que você está dizendo? Eu vou com filho, eu vou com todo mundo, irmão, não quero saber. A mais velha, quando nasceu, a Júlia, uma época, Viviane trabalhava de um lado, eu do outro, era uma correria louca, sabe? E a gente morava na Penha, e eu era o vice-dirigente de Jardim Bangu. E eu pegava ali uma avenidazinha muito boa, tranquila, Avenida Brasil. Lugar assim, sabe, que não tem nem trânsito, não tem nem tiroteio, não tem nada. Coisa bem light. E eu tinha um carro, uma Mercedes, na época, na verdade eu tinha várias.
Tinha várias Mercedes, bem grandes, tinha uma porta na frente e uma porta atrás. E tinha uma roleta. Entendeu? Tinha vários desses carros, era só ir vários motoristas particulares, era só eu dar sinal, ele parava. Aí eu entrava, e muitas vezes com a Júlia no colo, e às vezes a Viviane não dava, dependendo da agenda, eu já fui para a igreja, levei a Júlia, a Viviane não podia levar, por causa do horário do trabalho, e eu era tecladista na igreja, e eu chegava com ela no colo, e na hora, e aí vai tocar, já tinha alguém que pegar, deixa eu segurar aqui, irmão, eu seguro ela, isso, segura ela aqui. E eu não tinha, às vezes a menina chegava na igreja toda descabelada, que eu não sabia, eu não tinha habilidade para pentear direito. Aí as irmãs da igreja, irmão, deixa eu dar uma ajeitada nela. Aí já arrumava o cabelo dela. Tá aí, irmão. A expressão que a gente usa, rato de igreja. Sabe, cadê minha filha, irmão? Sabe onde ela está hoje? Está lá no Rio de Janeiro, na conferência de adolescentes. Com prova para fazer, e falou, pai, paga a minha segunda chamada, porque eu quero ir nessa conferência, eu quero estar lá. Eu quero receber de Deus. E a gente às vezes fica idolatrando coisa que Deus deu para a gente. Sabe? Deus me deu um carro. Mas eu não posso dar carona para os irmãos, porque o amortecedor pode estragar. Faz isso não, meu filho. Você está dizendo para Deus que você não está preparado para receber nada dele. Sabe? Ai, Deus me deu um apartamento todo mobiliado. Eu só não posso receber ninguém lá para não sujar o carpete. O sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Para de idolatrar aquilo que Deus te deu. Joga os ídolos fora da tua vida. Eu podia agora, irmão, encerrar essa palavra aqui. Já estava bom. Só que eu quero falar uma realidade para você aqui. Acompanha comigo o versículo de número 13. Esse número é meio estranho. Porque olha o que acontece no 13. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Eu queria falar algo para você, não sei se você vai gostar, mas tem hora que você vence uma batalha, está celebrando e comemorando, quando você menos imagina, o inimigo volta. Meu Deus, que silêncio na igreja. Não, pastor, não volta não, está amarrado. Não, irmão, não está amarrado não, está na Bíblia. Está escrito aqui na Bíblia, os filisteus voltaram. Tem hora que o inimigo volta, irmão. Porque enquanto você estiver nessa terra, vai ter guerra, vai ter luta, vai ter aflição, sim. Quem falou para você que você ia ter uma vitória e acabou, nunca mais? Ei, vitória para sempre! Só no céu. Aqui nessa terra vai ter guerra, mas olha só. No verso 14, então Davi consultou a Deus de novo. Tem alguém comigo aqui ou já desanimou? Você está aqui? O inimigo se levantou? Clame a Deus novamente. Na verdade, Davi, ele já tinha uma vida de oração. Davi não era aquele que orava só quando o inimigo se levantava. Davi era um adorador por excelência, homem segundo o coração de Deus. Davi estava em constante oração a Deus. O inimigo pode se levantar contra a tua vida, mas você tem um Deus no céu que peleja em teu favor. E eu quero declarar para a Devec Brasília: Deus nunca te desamparou. Escute. O inimigo voltou e Deus. Sabe o que eu acho maravilhoso, pastor Eurípides? É que o inimigo ele volta, Deus não volta, porque Deus nunca saiu. Deus nunca te desamparou, nunca te abandonou. Pode orar que Ele está presente na tua vida para ouvir a tua oração. E aí, ele clama a Deus de novo, e o Senhor responde: não ataque pela frente, dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou te dar vitória, meu filho, mas não vou fazer da mesma maneira que eu fiz antes. Queridão, deixa eu falar com você uma coisa. Reino de Deus,
Mundo espiritual não é ciências exatas não, meu filho. Eu fiz isso aqui uma vez, vou fazer de novo, vai dar certo. Não é não! Ó pastor França, eu tenho uma pregação que vira. Eu tenho uma pregação que é top, ela dá certo. Se eu pregar, a igreja vai se alegrar, vai ter mover de Deus, essa pregação aqui funciona. Não é assim. É o que Deus quer falar naquele dia, naquela hora. Sabe? Deus tem uma revelação nova a cada manhã para a tua vida. Não é porque você agiu de um jeito que deu certo que vai ser igual, não, filho. Vai buscar a Deus que Deus vai te revelar. E Deus vai falar para ele assim, ó, no verso 15. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois esse é o sinal de que Deus saiu à sua frente para vencer o exército filisteu. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Quando você ouvir o som de passos. 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 Aonde? No chão? Não, em cima das árvores. Alguma coisa está errada. Em cima da árvore eu vejo passarinho, eu vejo folha caindo, o barulho dos galhos batendo por causa do vento. Passo é no chão. Passo não é em cima, passo é embaixo. Tem alguma coisa estranha nisso tudo. Deus está dizendo assim, tá não, Davi? Você vai ouvir passos por cima. Quando você ouvir os passos por cima, você pode começar a marchar embaixo. Por quê? Você pode marchar embaixo porque o céu já está marchando em cima. O Deus que contraria a lógica já está marchando em teu favor. Eu acho algo fenomenal em Deus. É que Deus, Ele começa a agir primeiro do que você. Sabe por que você pode ir para a guerra? Sabe por que você pode se levantar contra o teu inimigo? Porque Deus já se levantou. Deus não vai mandar você ir sem que Ele antes já tenha ido em teu favor. Alguém celebra Ele aqui nessa manhã. Alguém exalte a Ele aqui. Aleluia, aleluia. Deus está dizendo para a Devec Brasília nessa manhã: pode levantar, pode marchar, pode caminhar, pode seguir em frente, porque eu já ordenei os meus exércitos. Pode se levantar, querido. Se levanta dessa cadeira agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tiver algum doido que nem eu agora, faz assim, ó, como quem estivesse marchando agora. Em nome de Jesus. Pensa nessa guerra que você está enfrentando. Pensa nessa luta que você está enfrentando agora. Começa a marchar, por quê? Porque o céu já está marchando em teu favor. O inimigo se levantou de novo. Se levantou para cair. O inimigo se levantou de novo. Se levantou para ser derrotado. O inimigo está te afrontando de novo. Ele será envergonhado. Da primeira vez Davi disse: Deus me usou como uma enchente para devastar os inimigos. A enchente vem por baixo. Agora Deus está dizendo: dessa vez eu vou vir por cima. Não tem espaço para o inimigo na tua vida. Não tem espaço para o inimigo na sua vida. Você pode me ajudar nessa manhã ministrando sobre alguém que está aí perto de você? Diga para ele assim, ó: o céu está marchando em teu favor. O céu está marchando em teu favor. Não temas. Escute.
O verso de número 16. Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. E derrotaram o exército filisteu. Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. Faça do jeito de Deus que vai dar certo. Deus contraria a lógica humana, mas pode fazer do jeito dele que vai dar certo. Ainda que não tenha o menor sentido para você. E eu quero encerrar essa palavra agora no verso 17, que o texto diz assim: assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. E assim como depois dessa guerra, depois dessa batalha, assim Deus engrandeceu a Davi. Você serve a Deus? Você teme a Deus? Toda luta, aí aprenda isso aqui, toda luta que Deus permite vir contra a sua vida, não é para te matar, não é para te destruir, é para te fortalecer, te levar para um nível maior e trazer um tempo de honra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Alguém acredita nisso? Deus tem um tempo de honra sobre a sua vida. Essa guerra vai passar, essa luta vai passar, e a vitória de Deus sobre a sua vida trará um tempo de honra para você, trará um tempo de bênçãos e de vitória. Alguém levanta essa mão lá no alto agora e adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele.